Fala pessoal, Jonathan Meres aí para mais um vídeo, e nesse vídeo eu vou falar sobre a besteira que eu fiz em 2024 e que eu não vou fazer novamente em 2025. Ou não, né? Vamos pensar aqui, vamos analisar. Mas como todo mundo, quando inicia um novo projeto, inicia com uma nova meta, pode ser, por exemplo, eu vou começar numa academia, eu vou começar com um projeto de criação de conteúdos, por exemplo, eu também caí no erro de querer fazer muita coisa ao mesmo tempo e várias coisas diferentes. Então, a pessoa que está às vezes fazendo uma dieta, ela fala: eu vou treinar de segunda a segunda, fazer dieta extremamente à risca, e a pessoa nunca treinou na vida, é uma pessoa sedentária. E no meu caso, eu acabei caindo no erro de querer criar várias fontes de conteúdo ao mesmo tempo, colocar várias metas, e no final não foi o que aconteceu, né? Até porque eu não consegui desenvolver esse hábito. Então, o meu principal objetivo dentro de 2025 hoje é conseguir crescer o meu canal do YouTube. Antes, eu queria crescer junto artigo de blog, crescer junto canal do Instagram, mas eu percebi que é muito maçante eu tentar criar uma rotina de criação de conteúdo trabalhando vários canais, sendo que nem o primeiro eu consegui criar ainda, ou seja, nem o primeiro eu consegui ter uma consistência para eu realmente poder criar o conteúdo, poder publicar, poder criar essa audiência. Então, o que que eu busco hoje em 2025? Deixa eu compartilhar aqui com você. Esse aqui foi a minha meta que eu tive em 2024. Claro que isso aqui é uma meta que eu coloquei para 10 anos, só que mesmo assim eu não consegui ter a consistência que eu gostaria, que é o quê? Eu vou começar a criar publicações no Instagram para poder alcançar aqui os 30 mil seguidores. Aí eu vou criar, por exemplo, uma sequência de e-mails para trabalhar o e-mail marketing, criar essa lista de e-mails. Eu vou continuar publicando vídeo no YouTube para conseguir alcançar 100 mil inscritos. O que eu posso dizer é que dentro de 2025, essa aqui vai ser a principal meta. É o quê? Eu ter essa consistência na publicação dos vídeos, para que aí sim eu consiga atingir a meta de chegar nos 100 mil inscritos. Só que eu sei que isso não vai acontecer no primeiro ano, talvez só no segundo, terceiro, quarto. Mas se eu começar a dissipar a energia que eu tenho na criação de conteúdo para outros canais, que é o quê? Eu vou escrever, por exemplo, um artigo de blog. Eu vou, por exemplo, fazer um curso por mês para eu ter conteúdo suficiente para poder criar. Então, eu prefiro focar em uma fonte de conteúdo, que no caso, eu ainda acredito que a melhor vai ser a leitura dos livros. Então, o objetivo vai ser ler 15 páginas, né, que eu coloquei por dia, mas pelo menos 5 vezes na semana. Eu consegui atingir uma parte dessa meta, sendo bem sincero agora que eu realmente estou retomando o quanto que eu deveria, mas aqui quando eu fiz o cálculo, também fiz um cálculo totalmente errado, né, pô? 2 vídeos por semana para dar 16 vídeos por mês, pessoa ruim para matemática, mas faz parte. Então, qual que é o principal objetivo aqui? O que que eu busco hoje em 2025 e a minha sugestão também para você não cair no mesmo erro que eu cometi. Primeira coisa, essa questão do Instagram, só em pensar em criar conteúdo no Instagram já me dá um arrepio na espinha, uma coisa que eu não gosto, uma coisa que vai contra a minha vontade. Eu coloquei aqui porque eu pensei que seria importante, mas no final vai mais me atrapalhar do que me ajudar. A questão do e-mail, a mesma coisa. Por quê? Porque o e-mail hoje, para mim, não faz sentido ainda criar essa newsletter, até porque eu quero criar a primeira base do YouTube, não quero ficar pensando tanto na questão da escrita. E a questão do artigo de blog, a mesma coisa, e dos cursos, a mesma coisa. Eu vou fazer algo muito mais natural, ou seja, o principal objetivo, eu estou olhando aqui para o lado pessoal, que é a cola que eu tenho, e também para ver como que está aí, a questão do vídeo. A principal meta que eu tenho aqui em 2025 é o quê? É ler essas 15 páginas por dia, pelo menos 5 vezes na semana, que aí não vai bater 450 páginas no mês, mas eu posso compensar nos outros dias. E criar 4 vídeos por semana, atingindo 16 no mês, agora sim tá certa a conta, né? Porque 4 vezes 4, 4 semanas, dá 16 no mês e 192 vídeos no ano. Se a gente for reparar aqui no canal, eu já estou atrasado nessa conta, porque hoje é dia 15 e, se eu não me engano, esse é o primeiro vídeo que eu estou postando esse ano, ou talvez o segundo. Mas, de qualquer maneira, eu vou tentar... vou tentar, não. Eu vou criar outros vídeos, por exemplo, ao longo da semana, para que eu consiga suprir esse déficit que eu fiz aí. Déficit até é uma palavra meio estranha falar, mas por não ter atingido, a ideia é realmente atingir pelo menos 192 vídeos no ano para conseguir crescer o canal. Então, o que eu quero trazer com esse conteúdo? Primeira coisa que eu fiz de besteira é o quê? Vamos voltar aqui.
Se você está crescendo dentro do marketing digital, está começando a gravar conteúdo, começando a criar, pode ser no Instagram, pode ser no TikTok, pode ser no YouTube, por exemplo, ou artigo de blog, não queira trabalhar vários canais, igual eu coloquei aqui como meta, porque isso vai mais atrapalhar do que ajudar. Primeiro ponto. Segundo ponto, começa a ter consistência. Então, antes eu estava pensando muito sobre, tá, eu vou simplesmente falar aqui na frente, só que eu não tinha ainda um planejamento direito. Ou seja, eu preciso ter esse planejamento, pelo menos colocar a ideia do vídeo em si, para que quando eu não tiver inspirado, eu posso simplesmente pegar e executar. Até porque não é todo dia que a gente vai estar inspirado para poder gravar um vídeo, para publicar um conteúdo, por exemplo. Então, quando você tem um arsenal de ideias separadas, isso aí também eu vou colocar aqui como um objetivo que eu tenha pelo menos 10 a 15 ideias de vídeos, para que eu possa sempre tá colocando coisa nova. Tem dia que eu não vou estar inspirado, simplesmente vou pegar as anotações que eu tenho e vou gravar, por exemplo, e colocar como se fosse realmente uma rotina de um atleta, que é o quê? O atleta, quando ele começa a treinar, ele tem que ter uma rotina, ele tem que ter uma constância. Por quê? Se a pessoa ela quer crescer, por exemplo, ela quer desenvolver uma nova habilidade, ela tem que fazer o mesmo processo repetitivo várias vezes até conseguir alcançar aquela habilidade. Então, no caso, quando eu jogava vôlei, por exemplo, foi na época da oitava série que cheguei a jogar pela escola, teve jogos escolares. A turma que eu participei, a turma do vôlei ali, foi o que ganhou entre diversas outras escolas, estava começando a jogar pela cidade, só que eu treinava todos os dias, de segunda a sexta, pelo menos 2 a 3 horas por dia, dependendo do dia, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas pelo menos 2 horas por dia, e grande parte das vezes era o mesmo movimento, era algo repetitivo, para que se tornasse um hábito e na hora de estar treinando, na hora de realmente estar no jogo, dando ali o sangue, o suor, fosse algo automático. E a gravação de vídeo é a mesma coisa, porque eu já fiquei, por exemplo, um pouco parado e já perdi um pouco como posso dizer, da naturalidade de poder gravar um vídeo. Então é um ponto importante de que quando você está numa rotina, isso se torna algo mais natural e você faz com muito mais facilidade. Pode ser, por exemplo, criar um artigo, criar um post. Eu vou trazer novas ideias. Eu comecei a trabalhar, por exemplo, com a Morning Pages, que são as páginas diárias que são escritas. Eu vou trazer um pouco da experiência que eu estou tendo com isso. Trazer um pouco da experiência que eu tenho com a escrita, mas não como objetivo de um artigo de blog, mas sim como algo que eu queira colocar para fora, né, os pensamentos, ideias, porque eu sou uma pessoa que eu consigo me expressar muito através de uma escrita, de colocar no papel, de ter uma análise, por exemplo, e o quanto que isso vai me ajudar com a criação dos conteúdos, com novas ideias, de estar realmente próximo e trazer aí como meta de 2025 poder crescer ainda mais o canal. Eu percebi que o Instagram, por exemplo, principalmente com a Morning Pages, quando eu comecei a escrever, que é uma coisa que me incomoda. Não sei se pode ser porque vai ter familiares, amigos, ou se eu penso que o post que eu for criar lá, ele não vai ser tão relevante. Por exemplo, aqui no YouTube já tive alguns comentários, pessoas que curtiram, que gostaram do conteúdo, se inscreveram, por exemplo. E eu sei que no Instagram, cara, demora muito mais tempo para a gente conseguir ter essa relevância e não é um conteúdo gostoso de se produzir. Aqui, pelo menos, eu posso simplesmente ligar a câmera, começar a gravar, é muito mais simples do que tu ficar pensando sobre o que vai ter em cada post, o que vai ter em cada card. Aí vem aquela tia que vai falar, pô, gostei do teu conteúdo, no final não leu nada, vai vir o primo chato que vai ficar falando besteira. Então eu prefiro muito mais hoje criar esse vídeo dentro, por exemplo, do YouTube, começar a crescer o canal, para que aí sim, talvez lá na frente eu comece a crescer o Instagram, que hoje não vai ser o principal porta-voz que eu tenho. E YouTube, para mim, pelo menos, ele consegue ser um canal de comunicação muito melhor, porque eu consigo criar conteúdo mais denso, conteúdo mais aprofundado e transmitir melhor as minhas ideias. Então, se tu já passou por isso, de colocar várias metas no papel, de criar uma rotina frenética, eu já passei muito disso, uma rotina que a cada meia hora, das 7 da manhã até as 10 horas da noite, não tinha um intervalo, e o intervalo que tinha era a 1 hora de almoço, meia hora de lanche. Após isso, eu vou gravar tantos conteúdos, eu vou fazer tantas ligações se for na área de vendas, eu vou trabalhar de tal hora até tal hora, estudar até tal hora. E, cara, a gente sabe que o ser humano não é assim. A gente sabe que a gente muitas das vezes é procrastinador. Mas a questão é o seguinte: a gente pegar o tempo que a gente realmente tem para poder criar. Por exemplo, agora são 8 horas da noite numa quarta-feira. E realmente poder criar algo bom, algum conteúdo que realmente vai agregar, em vez de eu tentar separar blocos do dia, só que blocos extremamente
exaustivos, uma coisa colada com a outra, a gente tem um pouco dessa procrastinação, mas a hora que a gente for realmente criar, que seja uma hora produtiva, né, de tirar pelo menos 20, 30 minutos para criar aquilo. E eu vou trazer um pouco mais sobre essa rotina de produtividade, um pouco dos projetos que eu também estou me envolvendo, são vários projetos dentro da minha agência hoje. O que eu busco também dentro desse universo é trabalhar mais com SaaS, trabalhar mais com automações, são coisas que eu vou documentar com parcerias que eu estou formando. Se der certo, eu vou documentar, e se der errado, também vou documentar da mesma maneira, mostrando os erros, fracassos. Mas o que eu quero dizer é que o meu canal do YouTube agora vai ser o foco principal de tudo. Vou deixar o artigo de blog de lado. Instagram, nem fiz o primeiro post, eu nem comecei, porque só em pensar já dava arrepio na espinha. E vamos para cima. Se também é o seu primeiro canal que está criando, o primeiro conteúdo, se ainda está travado, cara, grava o primeiro vídeo, cria o primeiro artigo, cria o primeiro post. Vai depender da rede social que você tem mais afinidade. Se é o Instagram, foca no Instagram. Se é o YouTube também, tamo junto e vamos para cima. Se fez sentido, curte aí o conteúdo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal e bora para cima que é só o início.